À primeira vista, todo destroyer estelar parece basicamente um Dorito voando no espaço, mas dentro dessa silhueta clássica e imediatamente reconhecível, existe uma história muito mais fascinante do que você imagina. Uma que atravessa uma linha do tempo desde a Velha República até os Sith Eternos. Esta é a evolução completa do destroyer estelar. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. O que realmente faz de um destroyer estelar um destroyer estelar? Antes das guerras clônicas, não havia um sistema real de classificação para naves estelares. Os fabricantes das naves simplesmente escolhiam chamar os modelos de couraçados, cruzadores de batalha ou fragatas conforme preferiam. Mas durante as guerras clônicas, a Academia de Guerra da Marinha da República adotou um novo sistema de classificação para naves capitais, que se tornou o padrão usado pelos oficiais navais na República, no Império e na Nova República. O chamado sistema da Academia de Guerra de Anaxes classifica as naves de acordo com o tamanho, colocando cada nave nas seguintes categorias. As corvetas variam de 100 a 200 metros, as fragatas variam de 200 a 400 metros, os cruzadores variam de 400 a 600 metros e os cruzadores pesados variam de 600 a 1000 metros. Os destroyers estelares têm de 1000 a 2000 metros ou de 1 a 2 quilômetros. Os couraçados de batalha têm entre 2000 e 5000 metros ou de 2 a 5 quilômetros e os couraçados Dreadnought têm 5000 metros ou mais. Algo que achei interessante enquanto pesquisava esse assunto é que destroyer estelar era, na verdade, uma designação de nave dada pela Quad Drive Yards e não pela Marinha da República, pelo menos no início. Mas depois que muitos oficiais da República começaram a se referir àquelas grandes naves como destroyers, o nome acabou pegando. Primeiro, ao ver um destroyer estelar, pensamos em seu formato. É basicamente um triângulo maciço que parece estar cortando o espaço enquanto voa. Mas mesmo antes dos primeiros destroyers estelares, nomeados serem trazidos para a galáxia, o projeto já estava definido. A primeira representação do formato semelhante a uma adaga que define todos os destroyers estelares vem do cruzador de batalha classe Centurion da Velha República, que media cerca de 1200 metros, que, apesar do nome, o classifica firmemente como um destroyer estelar, de acordo com o sistema de Anaxes. O formato em cunha faz com que o Centurião seja construído em torno de uma estrutura espessa e angular, o que permite apresentar um perfil de alvo estreito e concentrar seu poder de fogo para frente. Essa nave também foi projetada como uma nave de comando, usada predominantemente durante as guerras mandalorianas contra Mandalor, o Supremo. Sua ponte elevada proporcionava boa visibilidade e permitia uma excelente coordenação tática durante o calor da batalha. O pesado armamento do Centurião também consistia em múltiplas baterias de turbo-lasers e canhões de íons, projetados para destruir as linhas inimigas e enfrentar naves capitais adversárias na linha de frente de uma batalha. Além disso, essa nave atuava como um porta-caças, sendo capaz de transportar quase 100 caças estelares de vários tamanhos. Por volta da mesma época do Centurião, outro precursor dos destroyers estelares estava sendo construído por um Império Sith ressurgente, o couraçado classe Harrower. E com cerca de 800 metros de comprimento, essa nave quase foi classificada como um destroyer. O Harrower incorporava muitas das características que definiriam as naves de guerra da República e do Império usadas milhares de anos depois. Seu casco imenso em forma de adaga, torre de comando elevada e poder de fogo voltado para frente refletem exatamente o que define os destroyers estelares posteriores, e destinou a nave para ser usada em condições de assalto frontal ao enfrentar as forças da República. Mas ao contrário do cruzador Centurion que acabamos de abordar, a silhueta do Harrower estabelece um exemplo muito mais claro do DNA visual do que se tornaria o Star Destroyer. Ela apresenta um perfil vertical muito mais fino, tornando os ângulos do casco da nave muito mais afiados, como uma espada de 2 gumes em vez de uma ponta de lança robusta. Milhares de anos depois, durante as Guerras Clônicas, a República Galáctica começou a produzir naves que fariam uma ligação direta entre aquelas naves de guerra precursoras e a futura frota imperial.
Entre as primeiras dessas naves estava a nave de assalto classe Acclamator, que foi uma das primeiras grandes naves de assalto da República a apresentar o perfil de um Star Destroyer. Embora ainda não fosse de fato um destroyer, ela foi projetada principalmente como uma nave de invasão planetária e apoio, com foco principal no transporte de tropas e desembarque orbital. O formato em cunha do Acclamator era relativamente largo, mas ainda assim, as bases de um Star Destroyer estavam claramente presentes, com seu formato permitindo uma implantação eficiente para frente. Mas o verdadeiro ponto de virada na evolução dos Star Destroyers veio com a introdução do Star Destroyer classe Venator, o primeiro de seu tipo. Amplamente considerado o precursor direto do Star Destroyer Imperial, o Venator aperfeiçoou muitas das características visuais e estruturais que definiriam as naves imperiais posteriores. Ele possuía o icônico casco em forma de adaga, a ponte elevada e enormes hangares ventrais, embora não fosse puramente uma nave de guerra. O Venator era basicamente um porta-aviões de caças, projetado para lançar rapidamente esquadrões estelares e dominar os céus, não para lutar diretamente. Agora, o Venator era excelente e cumpria sua função em qualquer lugar. Com o avanço das guerras clônicas, a República deixou de ser uma democracia e tornou-se uma ditadura sob o comando do chanceler Palpatine. E por isso a filosofia dos destroyers estelares começou a mudar. Essa mudança é claramente visível no Destroyer Estelar Classe Vitória, uma das naves de guerra de transição mais importantes da história galáctica. O Vitória manteve o perfil em formato de cunha e as capacidades de porta-caças do Venator, mas mudou suas prioridades para blindagem, poder de fogo e domínio no campo de batalha. Era uma nave de guerra mais lenta devido à sua estrutura mais pesada, mas era muito mais fortemente armada e mais especializada para ataques diretos. Ao contrário de seus predecessores Venator, no entanto, seu tamanho no sistema Anaxis a classifica mais como um cruzador pesado. A Vitória foi o primeiro experimento da República com o que um destroyer estelar deveria se tornar, passando por 3 variações distintas: Vitória, Primeira, Segunda e Terceira. A mudança na doutrina militar estabelecida pelas Vitórias preparou o terreno para o que o Império se tornaria. Foi graças ao destroyer da classe Vitória III que a filosofia imperial pôde se manifestar plenamente no destroyer estelar da classe Imperial I após a queda da República Galáctica. Essa nave gigantesca transformou os destroyers estelares de porta-aviões de guerra em um símbolo de controle explícito e ostensivo. Cada aspecto do DEI enfatizava a intimidação, desde o formato limpo em cunha até suas enormes fileiras de baterias de turbolasers, o que reduzia a necessidade de dependência de caças estelares. Ao contrário do Venator, que dependia tanto de enxames de caças estelares para a defesa, o DEI era, por si só, uma força a ser respeitada. Um único Imperial, um em órbita, podia suprimir sistemas inteiros apenas pelo medo. A classe Imperial 2 de Destroyer Estelar aperfeiçoou ainda mais essa ideia, contando com blindagem e armamento aprimorados, tornando-se, eventualmente, a imagem definitiva do poder militar imperial. Nesse ponto da história galáctica, o Destroyer Estelar evoluía a tal nível que o apoio de frota já não era considerado. O Destroyer Estelar tornou-se, na prática, uma fortaleza móvel. Eventualmente, a máquina de guerra imperial levou o conceito de Destroyer Estelar tão longe que acabou criando o couraçado estelar classe Executor. Comandado de forma famosa por Darth Vader, o Executor foi a escalada final da filosofia naval imperial. Com mais de 19 quilômetros de comprimento, quase do tamanho de Manhattan, ele fazia os destroyers estelares tradicionais parecerem pequenos e funcionava basicamente como uma cidade imperial voadora. O Executor pegou o design em formato de cunha e o ampliou para ser mais de 15 vezes o tamanho de um destroyer comum. Infelizmente para o Império, essas naves eram caras e estrategicamente inflexíveis, e se fossem destruídas, seriam uma perda devastadora para o regime. Mas se você achou que a nave principal de Vader já não era insana o suficiente, já ouviu falar da de Palpatine? Pois é. Com pouco menos de 2 km a menos que a Executor, o couraçado classe Eclipse do Imperador Palpatine tinha algo escondido em seu design. E por algo,
Obviamente quero dizer o super laser axial que ela tinha, capaz de atravessar qualquer escudo planetário, rachar a crosta de um planeta e carbonizar continentes inteiros. Quem projetou isso aparentemente viu uma espada de orc do Senhor dos Anéis e disse: faça voar no espaço e explodir coisas, mas não vejo alternativa melhor para construir uma nave feita para o Imperador Galáctico. Infelizmente, após a queda do Império, os Star Destroyers pararam de evoluir por um tempo, sendo escondidos e usados para proteger os remanescentes imperiais. Como o Star Destroyer era um centro de comando móvel, era difícil cumprir sua função sem nada para comandar. No entanto, a Primeira Ordem acabaria revivendo a linhagem dos Star Destroyers com o Star Destroyer classe Resurgent, que nome apropriado. Esse gigante era maior e mais avançado do que as antigas naves da classe Imperial, refletindo uma nova geração de militarismo. Seu design amplificava tudo o que havia no clássico Star Destroyer, ao mesmo tempo em que incorporava armas mais poderosas e sistemas de lançamento de caças mais avançados. A Primeira Ordem percebeu as falhas do ISD e combinou sua função com a da República, Venator, dando mais ênfase às alas de caças para apoiá-lo, ao mesmo tempo em que tornava o Destroyer ressurgente uma força de combate por si só. A Primeira Ordem foi ainda mais longe ao construir a Supremacy. Lembra quando dissemos que havia uma nave basicamente do tamanho de Manhattan? Bem, essa nave é do tamanho de todo o país de Luxemburgo. Ok, admito que isso não é um grande parâmetro, mas ainda assim, esse enorme coraçado tinha 60 quilômetros de largura. Isso equivale ao comprimento de 3 executores. Ela até tem estações de atracação para destroyers estelares inteiros. Não só caças TIE, mas destroyers estelares inteiros. Isso não é insano? O estágio final e mais aterrorizante da evolução dos destroyers estelares apareceu com o Destroyer Classes Aistin, sob o comando do Sith Eterno. Essas naves abandonaram a praticidade em todos os sentidos. Elas não eram centros de comando, nem usavam esquadrões de caças para supressão. Não. Eles investiram todos os pontos de habilidade em poder apocalíptico. Cada destroyer carregava um super laser massivo derivado da tecnologia da Estrela da Morte, tornando-se o estágio final da linhagem dos destroyers estelares. Transição de naves de assalto práticas e porta-caças estelares para um símbolo de aniquilação planetária. Mas quem sabe, talvez ainda vejamos mais dos destroyers estelares no futuro.